Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 11 de outubro de 2024, amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nessa sexta-feira, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, ficará vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que era antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, a gente depois pergunta sempre o que é pecado contra o Espírito Santo. É dizer que Jesus é o Beelzebu. Beelzebu é o príncipe dos demônios, ou o dono da casa. Beelzebu é o dono da casa. É o príncipe dos demônios. E Jesus é acusado. Não, é porque através de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Outros pedem um sinal. São 2 tentações a início. Primeiramente, comparar Jesus com o demônio. Colocar Jesus e o demônio em pé de igualdade. Colocar os dois como sendo iguais. A nossa mentalidade tem muito disso. Nós somos ainda muito dualistas. A gente pensa que o demônio tem a mesma força de Deus. A gente pensa que o mal tem a mesma força de Deus. E às vezes até o contrário. A gente pensa que o mal é mais forte do que o bem. A gente pensa que a maldade, a violência é mais forte do que o bem. A segunda coisa, Jesus ele é tentado a dar um sinal. Pedindo um sinal para Deus, a gente lembra, é tentar Deus. É colocar Deus à nossa disposição para que Deus nos obedeça e atenda e realize o nosso desejo de que Deus me mostre algo extraordinário para que eu possa acreditar nele. É Deus querendo fazer um favor para mim, para que eu possa, manipulando Deus, porque eu peço um sinal e Deus me atende, então eu mando em Deus. Deus fica à minha disposição e por isso a gente pede um sinal de Deus. O que nós temos diante dessas 2 tentações, diante desses 2 contextos, essa acusação grave e o pedido de um sinal. Viu? Mas conhecendo os seus pensamentos, é interessante isso, Jesus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos pensamentos. Jesus dá uma resposta. Olha, todo reino dividido está condenado ao fracasso. Se é pela mão de Beelzebu que eu expulso, então nós estamos divididos. E se eu faço isso, seus filhos expulsavam o demônio, por quê? Então eles também são de Beelzebu? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou o reino dos céus. Então chegou o mundo de Deus. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reinar de Deus, o governo de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus está no nosso meio. E se Deus está no nosso meio, nós estamos salvos.
E aí depois Jesus coloca e continua. Olha, tem alguém que confia muito na sua armadura, confia muito nas suas regras, confia muito no seu poder, mas pode ser que chegue alguém mais poderoso do que ele, viu? Vence-o, arranca a armadura na qual ele confiava, viu? Na proteção que ele confiava e distribui tudo aquilo que roubou. Viu? E a última é, se você expulsa um demônio, mas esse demônio não arruma canto, viu? Pode ser que ele volte. E ao voltar, você não está preparado e ele traz mais gente, você fica arruinado. O que Jesus está querendo dizer é para a gente não confiar nas nossas próprias forças. A gente tem que confiar na força de Deus, na bênção de Deus, na proteção de Deus. A gente tem que confirmar na ação de Deus dentro da nossa vida. Porque alguém que confia na armadura, pode ser que alguém tenha mais força do que a própria armadura. Alguém que expulsa o demônio, mas não se cuida, pode ser que o demônio não encontre nada e volte mais forte e traga mais gente. E aí a vida fica muito mais arruinada. O Evangelho acaba nos levando a essa realidade. Todo mundo dividido está condenado ao fracasso. Por isso a gente diz, um casal só vai para frente se a conversa daquilo que os une é o que predomina. Se a conversa é aquilo que os separa, esse casal está condenado ao fracasso. Se o diálogo é aquilo que nos une, a gente tem futuro. Mas se o diálogo é aquilo que nos separa, a gente não tem futuro. Uma família que só conversa aquilo que os divide, está condenada ao fracasso. Uma família que sempre se reúne para conversar sobre aquilo que os une, que eles têm de comum, que os coloca juntos, é uma família que encontra força para qualquer coisa. Uma comunidade, um grupo religioso, uma comunidade, uma igreja, na qual a conversa é aquilo que os une, ela encontra força para ir longe. Mas se uma comunidade, a conversa é aquilo que os separa, essa comunidade está condenada ao fracasso. Ela está condenada ao derrota. Muita coisa da igreja não vai para frente porque a gente conversa só sobre aquilo que nos desune. E a gente esquece de conversar sobre aquilo que nos une, que é a fé em Jesus Cristo, que é a missa eucarística, que é a bênção de Deus, que é a oração. Por isso a necessidade tanto, estamos no contexto que Jesus tinha ensinado a rezar, e dentro desse contexto de oração a gente se une em torno de um Deus que é Pai. Esse Deus que é Pai nos acolhe, exige respeito ao seu nome, quer que o seu mundo pertença a cada um de nós, mas a gente sempre tem que estar preparado para ser acusados. Mas que Deus nos livre de todos os males. Um abraço, até mais.